Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Clicou, economizou, viajou. Hamilton e Verstappen, os dois lado a lado de novo. Não tem espaço, opa! Mais uma casa transformada com Oi Fibra. Velocidade e estabilidade com 200 mega por R$ 99,90. Tá tudo conectado. Sua casa é outra casa com Oi Fibra. Oi Fibra muda tudo. Pergunta pra quem tem. Oi! Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Vilão Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Chegou a linha Misture da Fruzini Cosméticos. Delicadamente elaborada para quem cuida de si e de tudo em sua volta. Encontre sua melhor versão com nossa maquiagem 100% vegana. Cuidadosamente pensada na natureza e em você. E uma linha de cosméticos para toda a família. Porque a nossa paixão é o cuidado e o carinho com o seu corpo e com o nosso mundo. Conheça agora mesmo a linha de cosméticos Misture e mude seu conceito de beleza. O momento político do país, os desafios à frente de um dos estados mais complexos do país. O governador do Maranhão, Flávio Dino, é o nosso entrevistado no Canal Livre. É daqui a pouco, não perca aqui na Band. Convidei um diretor para ir a esse prêmio comigo. E durante o caminho, eu recebi uma foto do Kleber conhecendo o Central Park em Nova York. Eu virei para esse diretor e disse para ele: olha, se eu não ganhar esse prêmio hoje, vocês não vão aguentar o meu mau humor. Aí que eu até imaginei que por isso que o Kleber tinha ido para Nova York. A cerimônia foi muito interessante. Porque chegamos lá, tinha toda a pompa, primeiro que era no Palácio do Governador, e lá tinha simplesmente todos os maiores executivos no país. E quando foi divulgado o resultado da premiação, nós ficamos muito felizes, porque ela foi a grande vencedora da noite. Foi uma grande alegria para mim ganhar esse prêmio. Mas uma alegria maior para mim foi quando eu desci do palco e eu tive a oportunidade de conhecer uma das juradas pessoalmente, que é a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. E nesse momento, ela me entregou um cartão e me convidou para ir almoçar com ela. Então, é isso. Nós mudamos o padrão de atendimento para a classe C. Que demais! Quer dizer que a partir de agora todo mundo vai ter que correr atrás do que vocês descobriram na odontologia. É, mas na verdade nós perdemos tudo. Inclusive vamos ter que vender para o nosso concorrente. Mas é isso que você quer? Olha, eu dediquei a minha vida inteira para essa empresa. É claro que eu não quero isso. E o que você precisa para que isso não aconteça? Eu preciso de um empréstimo de 23 milhões.
Roberto? Oi, Roberto, como vai? Luísa aqui. Tudo bom com você? Que bom. Roberto, eu queria pedir a possibilidade de você analisar a situação de uma amiga minha. É uma amiga muito querida, muito especial. Sei. Quando você é jurada, você estuda um pouquinho a história das pessoas. Eu fiquei muito impressionada de onde ela começou, o que ela fez. Eu sou empreendedora, né? Comecei igual ela também, apesar que a minha tia começou a empresa. Eu vi que estava muito doído aquilo para ela. E eu fiz uma única pergunta. Carla, você gostaria mesmo de vender a empresa? Mas o que eu mais admiro na Carla, eu adoro isso, é a capacidade de vender. Porque vender nada mais é do que você passar com paixão aquilo que você acredita. Ela tem uma garra muito grande, uma capacidade de trabalho, uma alegria, né, muito grande. E o Kleber veio para complementar. Ele é calmo, ele é estrategista, ele é uma pessoa que mexe com tecnologia bem. Então, não é à toa que os dois estão juntos já há tanto tempo. E não é fácil um casamento trabalhar junto, é um desafio diário e com 2 filhos maravilhosos. Então, eu acho que isso veio complementar, porque você planta aquilo que você colhe. Os dois plantaram com muito sacrifício e com muita crença que eles iam vencer. Como a Luísa explicou para os senhores, eu preciso de 23 milhões de reais, com uma taxa justa e parcelas pequenas. O que você tem para nos dar de garantia? La garantia soy yo. Com esse dinheiro, nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas. Nós não precisamos mais vender a nossa empresa para o concorrente. E foi feito um plano, né? O banco ele nos deu a oportunidade em pagar esse valor em até 5 anos. Com toda a dedicação e trabalho que nós assumimos a partir de então, nós pagamos essa nossa dívida em apenas 3 anos. Cara. Agora a gente precisa avisar o concorrente que a gente não vai mais fazer negócio. Ai, meu amor, agora ninguém segura a gente. Quando eu estava no primeiro ano, minha mãe trabalhava das 7 da manhã a umas 11 da noite, então sempre quando ela chegava em casa eu já estava dormindo. E quando eu ia para a escola era o único horário que eu via ela. Eu tomava um café, de vez em quando ela chegava, pegava um pão correndo e já ia para a franqueadora trabalhar. Teve uma vez que na escola, eu estava no primeiro ano, falou para escrever uma frase para sua mãe dizendo eu te amo no final e uma coisa que você gostaria. E eu fui escrever, mãe, eu gostaria que você passasse mais tempo em casa, porque eu não via ela durante a semana e muito menos aos sábados que ela trabalhava até as 11 da noite. Eu escrevi isso e ela emocionou bastante com isso e falou: meu filho, eu tô tentando fazer de tudo para proporcionar uma boa vida para vocês com educação. A relação do nosso pai com a gente é uma relação muito amorosa. Como em casa tem muitas regras, a gente tem que seguir as regras. Ele toma o tempo dele de trabalho para ir assistir nossos jogos toda semana, para ir levar a gente num lugar legal de final de semana. Até para ir na balada de noite com a gente, ele vai. Então, uma coisa que dá pra ver que tem que ter regra, tem que seguir as regras, mas tá lá o amor. Todos os esforços deles são sempre pro bem e pra outra pessoa. E isso é uma inspiração pra gente, né?
Boa noite. Mais uma semana tensa na política brasileira. Coisa recorrente nos últimos tempos. 2 dias depois de um discurso inflamado atacando o Supremo em manifestações pró-governo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ex-presidente Michel Temer e divulgou uma declaração com 10 itens na tentativa de acalmar os ânimos, inclusive do mercado. Para discutir esse conturbado momento político e a sucessão do ano que vem, a eleição do ano que vem, o Canal Livre recebe o governador do Maranhão, Flávio Dino. E nós vamos, claro, também falar dos problemas e desafios sociais e econômicos de um Estado que tenta passar e deixar para trás a posição de um dos mais pobres do país e sendo destaque também no turismo e tantas outras atividades desse nosso Brasilzão. Para me ajudar nessa entrevista, aqui na bancada estão os jornalistas Fernando Mitre e a nossa apresentadora do Jornal da Band, Lana Canepa. Governador, primeiramente, boa noite, obrigado pela sua participação no Canal Livre. Queria logo te ouvir sobre essa carta, sobre o discurso e perguntar, o senhor acha que foi uma carta mais para inglês ver ou realmente vem uma mudança de postura e ânimos mais calmos para frente? Bem, um prazer falar com todos vocês, muito obrigado pelo convite. Eu creio, Rodolfo, que nós vivemos uma semana rara na história brasileira, em que nós tivemos uma tentativa de um golpe de Estado, liderada pelo presidente da República e que foi contida pelas outras instituições do Estado, sobretudo o Supremo, que escreveu uma das páginas mais elevadas da sua trajetória republicana, e pelo conjunto de instituições do Estado e da sociedade, aí incluído o mercado. Acho que houve uma frente ampla, democrática, que conteve o planejamento, claro que atabalhoado, mas havia método naquilo lá, naquela tentativa de invadir, de destruir, e isso se revelou nos dias subsequentes com a paralisação que havia sido preparada dos caminhoneiros. Então havia sim um intuito de ruptura, importante fixar isso para dizer que não creio que haja muita sinceridade no recuo. Acho que mais foi uma contenção do que propriamente um ato voluntário. E aí ele foi contido e aí sim foi obrigado a dar uns passos atrás, mas sem renunciar às suas convicções, uma vez que a eleição constitutiva da sua identidade política. O Bolsonaro não vive sem uma guerra. Ele precisa estar em guerra permanente. O governo dele tem sido isso, por isso não creio, infelizmente, que haja consistência nesse chamado recuo materializado nessa carta. Mas, governador, ele certamente não vai mudar as convicções, mas ele pode mudar as posições. E aí sob pressão. Foi o que aconteceu. E isso pode perseverar durante um tempo. Eu estou perguntando. Esta carta, ela foi arquitetada ali pelo ex-presidente Michel Temer, que esteve com ele, foi por iniciativa dele, do presidente. Mas antes dessa carta ser escrita e exibida, houve uma conversa do ex-presidente Michel Temer com o presidente Fux, houve uma conversa com o Alexandre Moraes, depois houve 15 minutos de conversa ao vivo, ali no telefone ao vivo, entre Bolsonaro e Alexandre Moraes, foi uma coisa importante, 15 minutos, Michel Temer assistiu aquilo, e em seguida foi decidida a carta. Quer dizer, há, pelo menos nesse conjunto de aspectos, de fatos, alguma coisa que possa levar a alguma credulidade em relação a essa carta, não? Eu espero, Mitre, que, de fato, haja manutenção disso o máximo quanto possível. Eu não sou daqueles que acreditam que nós devemos ter um país conflagrado, ao contrário, porque o preço pago pela população é elevadíssimo. No gás de cozinha, na inflação de alimentos, esse desarranjo econômico e social que o Brasil está. Eu torço, mas o que eu acredito é que, em primeiro lugar, o Bolsonaro ainda se mantém na cena eleitoral, mas caminha para uma derrota. Em segundo lugar, ele não aceitará a derrota, porque ele está envolto por um fatalismo dele e dos seus, segundo o qual, uma vez derrotado, ele será preso, ele verbaliza isso o tempo inteiro. Em terceiro lugar, ele tem um segmento social muito radicalizado, muito extremista, que se mantém, inclusive, ao lado dele, de modo que eu acho que esse momento de confrontação foi apenas adiado. Eu espero, sinceramente, estar errado, mas eu, infelizmente, tenho um prognóstico que a eleição do ano que vem
em ocorrendo, que eu espero que aconteça e acho que ocorrerá, será uma eleição muito conflagrada, exatamente por essa natureza do extremismo político que não se amolda às regras institucionais. É a história dos povos, é a história das nações. O fascismo do século XX é igual ao do XXI e vice-versa. A única diferença é a internet. Mas esteticamente é o mesmo método, a linguagem é a mesma, e a atitude de procurar o inimigo para exterminá-lo como uma estratégia de construção de uma identidade. O que é o Bolsonaro? Ninguém sabe, nenhum dos telespectadores sabe. Ele não tem 5 ideias úteis e compreensíveis sobre qualquer tema nacional. Então ele é apenas uma negação visceral de tudo isso que aí está. Ora, ele vai continuar negando, ele não vai governar, e por isso creio que nessa negação ele vai tentar, inclusive, tumultuar o processo eleitoral do próximo ano, lamentavelmente. Governador, item 9 da carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele diz que sempre esteve disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. O senhor sabe, como governador, que já foi alvo muitas vezes de ataques do presidente Jair Bolsonaro, porque, principalmente na gestão da pandemia, os governadores foram responsabilizados, o fecha tudo não deu certo, nas palavras do presidente. Os governadores seriam responsáveis pelo aumento no desemprego, os governadores seriam responsáveis pelo ICMS, que pesa caro no preço do combustível. Como esse diálogo foi feito até agora com o presidente e o que o senhor espera desse diálogo daqui para frente? Acho que os exemplos que você dá, Lana, são reveladores de que o meu diagnóstico e o prognóstico daí derivado, ele encontra amparo nessas outras dimensões da vida. Uma coisa é o Bolsonaro, imprensado, encurralado pelo Supremo, assina esta carta. Outra coisa é ele, por exemplo, chamar uma reunião dos governadores. Isso seria uma atitude séria e sincera e bem recebida. Eu estaria presente e creio que todos estariam para discutir a inflação de alimentos. Os problemas da vida real. Claro, os problemas da população, nós queremos debater. Aliás, há um mês atrás, os governadores mandaram uma carta a ele, e eu assinei, inclusive, pedindo uma reunião. Nunca nem responderam. Então, acho que falta lealdade federativa, falta cortesia federativa, falta, portanto, sinceridade nesse propósito de diálogo, de harmonia, por conseguinte. Eu desejo que outras instâncias consigam, de algum modo, mediar o país para levá-lo até a eleição. Mas realmente não acredito que isso parta do chefe do Poder Executivo, inclusive pelos aspectos que você destacou. Governador, a sua avaliação calha muito bem com o ambiente político brasileiro antes da carta. O senhor parece que não considera muito a carta. Eu tenho notado isso. Mas eu lembro e pergunto se, a partir de agora, isso que era impossível antes não passa a ser possível. Quer dizer, um encontro com as pressões que levaram o presidente a assinar essa carta podem levá-lo também a convocar os governadores. O senhor não vê essa possibilidade de pressão mudando, não as convicções, evidentemente, mas as atitudes do presidente? Mitri, volto a dizer, eu sou um torcedor disto, sempre fomos. Agora, não é algo que dependa de um desejo individual, não é algo que dependa do nosso pensamento, e sim de uma historicidade. Talvez, Mitri, pareça que o meu pensamento seja pessimista, mas não é. Ele é otimista, no sentido de que rapidamente a nação vai se livrar deste estorvo, deste embaraço. Eu não consigo vê-lo de outro modo, porque sempre foi assim. Lembre que eu fui deputado com ele. E ao ser deputado federal com ele, eu vi a atitude. Quando ele foi candidato a presidente da Câmara, Mitri, ele teve 4 votos. 4. É uma proeza conseguir ter 4 votos numa casa parlamentar plural, que ele tivesse pelo menos 10, 15, 20, que fosse. Então isso mostra que a sua marca sempre foi a desagregação, a dissolução de vínculos. Então não é ceticismo em face da carta, é uma leitura do conjunto das relações sociais e não vejo propósito de encaminhamento das graves questões que hoje afligem o país. E se houver este propósito, da parte do Senado, da Câmara, enfim, do Temer, seja lá quem for, do próprio Bolsonaro, eu falo por mim e tenho certeza que falo por praticamente todos os governadores que nós estamos dispostos a tanto.
Eu só não faço é crer porque a história não autoriza isso e acho que seria um pensamento ingênuo e, portanto, errado. Nós que somos democratas não podemos, a estas alturas, reduzir o controle e a contenção de uma pessoa ditatorial, autoritária, golpista, que já cometeu crimes em série. Então, fazer a crítica, fazer o combate é a única atitude de proteger a democracia, verdade. O senhor teme pela democracia? O senhor acha, por exemplo, que há apoio forte suficiente nas Forças Armadas para um eventual golpe? E aí, já estendendo para a Polícia Militar, e a polícia, inclusive, do seu estado. O senhor percebe que há também um apoio nas polícias, que tem sido um assunto muito discutido, para uma eventual tentativa de Bolsonaro? O Bolsonaro é minoritário em todas essas instituições que você mencionou. Ele é minoritário no agro, ele é minoritário nas Forças Armadas, é minoritário nas forças policiais e assim sucessivamente. Mesmo minoritário, ele tem adeptos em todas essas instituições. E por isso mesmo, acabei de dizer, é que nós não podemos baixar a guarda, porque senão a minoria parece maioria. Nós estamos diante de um momento que a Bíblia define, em que não há lugar para o morno, ou é quente ou é frio. Então, uma atitude assim, visceralmente combativa, de defesa das instituições da democracia e da Constituição, é fundamental para que a minoria não se comporte como maioria, não se anime a exatamente promover uma ruptura. E foi isso que nós vimos essa semana. Se o Supremo tivesse permitido aquela invasão planejada à noite, durante a madrugada, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Quer dizer, eu seguramente não estaria, porque o objetivo ao milicianizar a esplanada dos ministérios, de modo inédito na vida brasileira. Isso nunca havia acontecido antes. Colocar caminhões, tratores, destruir todas as barreiras e vamos invadir, E o conjunto de providências preliminares que foram ali adotadas e que se revelaram nos dias seguintes mostram que, de fato, se o Supremo tivesse fraquejado, e por isso diz que o Supremo escreveu uma das páginas mais brilhantes da sua história, nós teríamos tido, sim, uma tentativa séria de ruptura. Mas, governador, eu tenho a certeza absoluta disto. Infelizmente, eu tenho essa certeza. Mas aí nós temos que voltar à questão das Forças Armadas. O senhor acha que as Forças Armadas, o senhor não vê com absoluta segurança o sentido de instituições de Estado das Forças Armadas? O senhor tem dúvida quanto a isso? A história não permite que nós tenhamos uma visão diferente, a não ser a de dúvida. Uma vez que ontologicamente ou historicamente as nossas Forças Armadas, desde o final do século XIX, foram impregnadas da ideia do positivismo saneador das instituições do Estado. Isso está no DNA das Forças Armadas e é por isso que prevalece a ideia de tutela militar sobre o poder civil. É por isso que há essa leitura desvairada, paranoica, diria Humberto Eco, sobre o artigo 142 da Constituição, de que haveria uma intervenção militar constitucional. E você, Mitre, com a sua longuíssima e exitosa trajetória no jornalismo, é testemunha de tantos e tantos momentos em que as Forças Armadas, infelizmente, se imiscuíram para além do seu papel constitucional e legal. Então, eu realmente, respondendo concretamente a tua pergunta, sim, infelizmente, eu duvido dessa lealdade às instituições democráticas, não de todas as Forças Armadas, não de todas, faço questão de frisar, mas uma parte expressiva está, infelizmente, seduzida e hoje caudatária desse absurdo projeto antinacional que nós estamos verificando no país. Governador, o presidente Jair Bolsonaro cometeu algum tipo de crime? Se fala em crime de responsabilidade. A carta pode nos afastar de uma tentativa de impeachment, que são várias, centenas de pedidos parados no Congresso Nacional. O senhor já esteve 130, lá? Né? Mais de 130 já, é um recorde. Queria que o senhor falasse sobre a possibilidade de um impeachment e para os que dizem que Bolsonaro afirmar que vai cometer um crime não é crime. O que o senhor acha? O impeachment... O senhor, inclusive, é juiz federal, ou foi juiz federal, e passou em primeiro lugar no concurso. Oh. É verdade? Faz o tempinho. Então, o senhor... Mas não desaprendi uma lição fundamental. É só para dizer que o senhor tem estudo, enfim, know-how no assunto. Pois não. E sou professor de Direito Constitucional da minha Universidade Federal. O impeachment ele tem uma dupla face, jurídica e política. Juridicamente, o artigo 85 da Constituição, Lei 1079 de 50.
A compatibilidade entre as condutas do Bolsonaro e os tipos penais inscritos na Constituição e nas leis, sim, não há dúvida. A sua face política. Há condições políticas de realização do impeachment hoje, ontem ou amanhã? Não. É por isso que o impeachment não ocorre. Não é, Lana, por falta de crime. É por falta de condições políticas para que isto ocorra. Então o Lira está certo em não avançar, na sua opinião, com os pedidos? O Lira, a meu ver, tem o dever, porque no direito administrativo, no direito constitucional, se diz que quem tem o poder tem o dever. Poder-dever, é uma construção francesa, enfim. Então, ele tem o poder-dever de dar andamento aos processos de impeachment. Na minha ótica, por quê? Porque há plausibilidade, há verossimilhança nas peças de acusação. Na minha visão jurídica, ele deveria submeter ao colegiado. O colegiado poderia acolher ou rejeitar. Ele não poderia fazer um bloqueio, que é o que acontece. Na verdade, aí ele sabota o colegiado e sabota a competência constitucional, que não é dele, é do colegiado, é da Câmara. Quem admite ou não a acusação não é o presidente, é a Câmara, por voto de 2/3 dos membros daquela casa parlamentar. Então, eu acho, sim, que ele deveria sofrer um processo de impeachment, ou pelo menos, no mínimo, o processo deveria ser levado à deliberação do plenário da casa. E, infelizmente, você tem um acervo também de crimes comuns. Aliás, tem um detalhe curioso. O Collor, quando teve aquele episódio do Fiat Elba, que hoje ele seria julgado em juizado especial de pequenas causas, né, diante da quantidade de crimes que têm sido cometidos aí, mas no caso do Fiat Elba, ele acabou sendo enquadrado numa lei que ele próprio havia sancionado, que era a Lei 8.429 de 92, que até hoje tipifica os ilícitos de improbidade administrativa. Com Bolsonaro aconteceu a mesma coisa. Ele sancionou uma lei no dia 1º de setembro e o discurso dele, uma semana depois, é exatamente o que está descrito no artigo 359L do Código Penal, em face desta lei que ele próprio sancionou. Por quê? Este artigo, que está hoje no Código Penal, aprovado no Congresso, diz que alguém, respondendo à tua pergunta, ele apenas cogitou, ele não praticou. O tipo penal, esse que eu estou falando, é tentar, não é conseguir, é tentar. O verbo é este, é tentar impedir o funcionamento do Estado Democrático de Direito, mediante violência ou grave ameaça, fraudando ou impedindo ou restringindo, esse é o verbo, restringindo ou tentando restringir um dos poderes constitucionais. Ora, no momento em que ele diz, na Paulista, que não vai cumprir uma decisão judicial, que o ministro do Supremo é canalha, e assim sucessivamente, ele está cometendo uma grave ameaça, porque ele está dizendo que não vai cumprir, que é canalha, etc., e está tentando, não significa dizer que ele conseguiu, sabotar o Estado Democrático de Direito. Agora, ele vai ser processado amanhã? Eu, sinceramente, Lana, creio que não. Sinceramente, creio que não. Mas ele vai somando conjunturas, condições e fatos, de modo que certamente o advogado dele vai ter muito trabalho quando o mandato dele acabar. Mas aí, governador, tem dois aspectos aí. Um é a relação do presidente com o Congresso. O senhor falou Collor, citou o Collor. O Collor caiu, não foi propriamente pela Fiat Elba, foi pelas relações dele com o Congresso. O Collor não conseguiu se relacionar com o Poder Legislativo, ele não conseguiu fazer isso. O tempo todo ele passou ao largo ali do que qualquer presidente faria. O presidente Bolsonaro começou assim, dava até a impressão de que ele vai se dar mal, mas depois ele teve um grande recuo. Esse recuo agora não foi o primeiro, ele teve um grande recuo nas posições que ele assumiu, inclusive perante o eleitorado, né, de se colocar contra todo aquele tipo de articulação política, que ele criminalizava tudo. Ele inverteu completamente e hoje ele está lá, numa relação com o Centrão, e aí vai ser a minha pergunta sobre o Centrão, que até agora tem garantido essa condição política que torna inviável, nesse momento, o impeachment. Então, essa é a situação atual. Mas queria que o senhor avaliasse, este Centrão, ele vai até onde? Como é que o senhor avalia essa articulação dele e esse resultado exitoso até agora? É interessante a tua pergunta, Mitri, porque permite, inclusive, que eu aborde um dos principais
empecilhos institucionais que nós vamos ter que resolver mais adiante. O que o Bolsonaro fez? Ele parlamentarizou a despesa pública no Brasil. Então, hoje, quando você pega os gastos discricionários, os gastos não vinculados, está tudo praticamente na mão do parlamento, por intermédio de vários instrumentos. Emenda individual impositiva, emenda coletiva impositiva, emenda do relator, que foi regulamentada por uma portaria do ministro da Fazenda, umas coisas bem estranhas juridicamente. Tudo isto fez com que os gastos discricionários hoje se realizem de modo completamente anárquico e aleatório no Brasil. Por isso que ele não tem um programa. O Bolsonaro não tem uma marca, não tem uma obra, não tem nada. As estradas federais destruídas, desmanchando, não tem, porque ele entregou tudo para o parlamento para tentar manter a fidelidade do chamado Centrão. Eu acho que isto dura até mais ou menos começo do próximo ano, quando as tais emendas são liberadas. Mais adiante, os deputados, senadores que vão disputar a eleição estão vendo o ânimo da sociedade. Então, eu não creio que este bloco parlamentar fique unido até o fim. Isso que se convencionou chamar de Centrão desde a Constituinte. Acho que vão haver cisões progressivamente, dissidências, até ele chegar numa conjuntura, a meu ver... O senhor sentiu sinais disso aí nessa... É isso que eu ia perguntar. Saíram informações de que já tem muita gente do Centrão desembarcando e próximo do candidato Lula, que viajou pelo Nordeste, enfim. O senhor tem, não precisa citar nome, mas o senhor tem exemplo concreto disso? Isso está acontecendo? Sim, vários. Não só em relação ao Lula, como a chamada terceira via, que voltou a ficar de pé. Quer dizer, o Bolsonaro consegue as coisas mais impossíveis. Uma é ser presidente, ele conseguiu isso, quase impossível. A outra é que ele está conseguindo viabilizar um território para a chamada terceira via. O problema da terceira via não é hoje ter espaço social. Tem espaço social. O problema é subjetivo. Claro. São os atores e personagens conseguindo fazer um pacto. O mesmo de 2018. Isso, para ocupar esse espaço. Então, hoje está todo mundo assim. O pessoal está lá, vota uma coisa, vota outra, mas ir defender, eu vejo isso todos os dias, no meu estado, inclusive, e claro que eu não vou citar nomes, em outros estados, converso com os outros governadores. Então, eu acho que o Bolsonaro chegará muito frágil na eleição, em todos os segmentos sociais. Significa dizer que ele não irá ao segundo turno? Hoje é precoce responder, porque você tem inflação, você tem desemprego, você tem desgoverno, tem a crise fiscal que ele contratou, que vai ter que resolver, como é que ele dá calote precatório para tentar fazer alguma política social. Ainda tem muito sim pelo meio do caminho. Mas eu acho que sim, hoje é tangível, é concreto a possibilidade dele estar fora do segundo turno em 2022, desde que a chamada terceira via encontre algum tipo de arranjo entre os vários candidatos ou pré-candidatos. O senhor acha que a oposição vai conseguir se organizar razoavelmente em termos de movimento de rua? Como é que o senhor vê essa próxima fase, que está bem próxima mesmo? Que é o movimento de rua com a oposição mais organizada, isso eu estou perguntando, e o efeito disso junto ao relatório final da CPI. Eu acho, Mitre, que a gente não vai conseguir ter uma organização plena. Porque há muitas fissuras, muitas mágoas, enfim, um processo muito difícil no passado. O que eu acho positivo é que todos aqueles que não desejam a continuidade desse caminho errado para o Brasil se manifestem. Se você vai estar junto ou separado, eu acho, sinceramente, um debate acessório. O que eu acho importante é que todos os segmentos, todos, rigorosamente todos, que estão vendo que o Brasil está caminhando na direção errada, se manifestem. E quando eu falo de todos, eu falo num arco mais amplo, que não se refere somente à esquerda, claro, abrangendo a chamada direita política. Também, a minha pergunta diz respeito a isso. E eu creio que sim. Eu acho que a novidade que este setembro trará é exatamente o fato de você ter tido um manifesto muito expressivo de empresários, muito expressivo. Ah, mas a Fiesp, a Febraban, etc. Mas vários assinaram, mesmo do agronegócio, porque estão vendo o risco do Brasil sofrer sanções. E o nosso agro não vive sem exportação.
Então você tem a temática ambiental, você tem essa temática da estabilidade política. Então acho que este arco mais amplo é essencial, porque sempre foi assim. As grandes mudanças, e repito, o que nós vivemos essa semana foi fruto de um amplo arco de alianças. E eu acho que na rua isso também vai se verificar pela primeira vez desde o início do governo Bolsonaro. Existe uma perda muito clara, né, do presidente nessas áreas todas que o senhor citou. Né? Ele está perdendo ali, está perdendo entre os empresários, está perdendo em setores importantes do agronegócio, está perdendo. Os evangélicos, que o pessoal sempre diz assim, não, os evangélicos... Ele é minoritário entre os evangélicos, é importante dizer isso, tá porque perdendo ali. Senão fica essa ideia de que não, os evangélicos estão com o Bolsonaro. Agora, não é real isso. Essa perda, ela significa já claramente para o senhor ganho para quem? Hoje, muito nitidamente, quem lidera as pesquisas é o ex-presidente Lula, até no movimento pendular, né? É um movimento natural da sociedade. Mas tem uma rejeição grande ao Lula, mas e parte dessas forças que estão desconfiadas e já abandonando o presidente também não marcham com o Lula assim. Por isso que eu disse há pouco que o Bolsonaro conseguiu criar território para a chamada terceira via. O território é esse. Mas, de todo modo, esse que você diz, são pessoas que se descolaram, mas que não necessariamente serão atraídos pelo lulismo. Agora, veja, o lulismo esteve presente, polarizando, um verbo que foi até muito criticado, mas é um fato, todas as eleições presidenciais de 89 até 2018. Então, muito provavelmente, com o Lula presente, essa é uma tendência muito forte, de que ele seja um dos polos da disputa. Eu diria quase que uma tendência inevitável, embora essa palavra seja muito forte, mas inevitável. E aí a questão que se abriu agora, com esses desacertos do Bolsonaro, é saber quem estará no outro polo. Eu, sinceramente, sou um torcedor da terceira via. Entusiasmado, porque mas seria uma civilização do processo político do Brasil. Mas se o Bolsonaro não for para o segundo turno, que ainda é uma hipótese distante, né? Nesse momento ele ainda muito está distante, indo. Sim. Se ele não for, a polarização inevitável, por exemplo, do segundo turno, será muito diferente. Sim, claro. Muito diferente em termos mesmo de qualidade política. Sem dúvida, seria muito melhor. Nós vamos ter pelo menos regras no jogo, porque o jogo com o Bolsonaro sempre é um jogo sem regras. Ele fura a bola, chuta a bola, rouba a bola. É muito difícil. Uma carta que pode mudar claramente esse jogo seria a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Acho que essa parece ser uma preocupação dele. O senhor estava dizendo agora há pouco que tem método no caos imposto pelo presidente da República. Queria entender se o senhor acha que a tentativa do presidente de fazer ataques mais constantes à justiça eleitoral, à urna eletrônica, ao ministro que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral em 2022, se isso é método especificamente para tentar uma invasão a Capitólio à brasileira, se há um golpe sendo planejado para o processo eleitoral, porque ele teme se tornar inelegível e não estar presente no jogo? Eu acho que são duas razões. A primeira, ele quer ganhar no grito, ou seja, ele quer criar um ambiente tal que o Supremo e o TSE parem de decidir contra ele. É como se fosse realmente uma intimidação. Porque ele sabe, mais do que nós todos, e mais do que aqueles que estão nos assistindo, o que ele fez. Então, ele teme isso e tenta emparedar realmente e impedir os processos judiciais de chegarem ao seu termo. O outro aspecto, creio ser este, o segundo, é exatamente um processo de deslegitimação do árbitro do jogo. Eu falei da bola, ele também quer deslegitimar, descredenciar, desmoralizar, a prioristicamente, o árbitro, no caso o futuro presidente do TSE, para dizer desde logo que se ele perder é porque o juiz era ladrão, entre aspas. Então, eu creio realmente que é uma conjuntura muito grave e, por isso mesmo, nós precisamos de uma ampla proteção para que o judiciário possa ter independência, porque isso é constitutivo do seu papel institucional. Se o judiciário não for imparcial e independente, ele é tudo menos judiciário. Agora, governador, é clássico, né? Qualquer tentativa organizada, autoritária, visa o judiciário. Isso não tem nenhuma dúvida. Começa atacando o judiciário. Mas isso acontece aqui no Brasil, claramente, né? O que nós vimos na Paulista, no dia 7, foi isso. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. O que o senhor acha dessas acusações ou dessas críticas que o Supremo Tribunal recebe de se exceder nas decisões, de estar presente demais, de judicializar tudo? Entende?
esse ativismo judiciário que vem de lá. Que visão, o senhor como juiz, que visão que o senhor tem disso aí? E eu só queria acrescentar, porque o ex-ministro Marco Aurélio Mello acabou de sair do Supremo, deu uma entrevista essa semana ao Band News TV que acha isso. E disse, olha, esticaram a corda dos dois lados, incluindo o Supremo. Ciro Gomes, que sentou aqui, candidato, que sentou aqui onde o senhor está, esteve no Canal Livre e disse a mesma coisa. Falou, ó, reconheço e digo aqui, colocou, né, as posições dele, mas falou, reconheço, como o Mitre falou, ou perguntou, que há excessos e exageros do Supremo. Talvez aí a pergunta fique até um pouco mais na questão do inquérito da fake news. Desculpa, Mitre, só para acrescentar essas pontuações. Muito bem, eu creio que em relação ao inquérito das fake news, a história deu razão ao Supremo, uma vez que se não fosse ele, a estas alturas, os mecanismos de contenção estariam praticamente inexistentes, inclusive pela omissão de outras instituições. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o Ministério Público. Que o procurador Augusto Aras? Não só. Porque se fosse só ele era mais fácil. Eu acho que há uma atitude absenteísta nesse momento, de um modo geral. Não de todos, claro, sequer da maioria, mas há muitos em silêncio que não deveriam estar em silêncio numa hora tão grave. Não fosse o inquérito das fake news, o Supremo não teria tido condições de evitar, inclusive, ataques físicos. Vamos lembrar disto. Ameaçaram de morte os ministros do Supremo. Um desses que está preso, ao receber um mandado, colocou o nome da esposa do ministro. Eu nunca vi isto na vida forense do país. Este nível de ameaça, de intimidação. E por isso, com todo respeito aos que aqui vieram e manifestaram essa visão, eu creio que o Supremo muito mais acertou do que errou. Pode ter errado daqui e da acolá, creio, claro, que errou em alguns momentos, mas muito mais acertou. Porque se não fosse o Supremo hoje, essa trincheira de defesa da democracia, o Bolsonaro iria ainda mais adiante. E os danos que estão nos lares dos brasileiros, a estas alturas, seriam maiores. Então, acho que o ativismo judicial deve sempre ser debatido, há nuances em relação a isto, mas, afinal, quem leva os temas ao Supremo? São os partidos políticos. Na verdade, o Supremo ganhou primacialidade com a Constituição de 88 por uma série de razões, ampliação dos direitos, direitos inclusive de ação, vários instrumentos constitucionais, e também porque a política perdeu também potência, perdeu espaço. O Mitre, que acompanha isso, e vocês todos, claro, eu homenageio sempre a idade, a trajetória, a experiência que ele tem, mas nós todos acompanhamos. Nós também. Um certo perecimento das vocações políticas. Isso está meio, talvez seja até mundial. Quando você pensa que os Estados Unidos, para derrotar o Trump, teve que buscar o Biden, porque para o Biden cumprir esse papel, Angela Merkel saiu de cena, a eleição alemã uma confusão. Quer dizer, qual é o principal líder político do mundo hoje? O Papa, provavelmente. Então, acho que a política vive uma crise global, internet, papel de outras instituições, do mercado, enfim. No Brasil, isso acabou sendo ocupado muito fortemente pelo judiciário, para o bem e para o mal. O que eu acho é que mais para o lado bom do que para o lado ruim. E a política não pode apenas criticar. Porque, veja, esses desatinos todos, foi feito só uma CPI no Senado, agora esta, exitosa. E quem determinou a instalação da CPI? O Supremo. Então, na omissão e nas lacunas da própria política, o Supremo acaba sendo chamado a cumprir um papel maior. Então, acho que não é uma questão do Supremo. Eu acho que a crítica é mais para os próprios políticos, acho eu. Eu concordo. Os políticos deixam para o Supremo muita coisa. Mas o Supremo, ele trabalha numa perspectiva de decisões monocráticas que é uma coisa que incomoda. O colegiado está lá, o plenário está lá. Não há um excesso de decisões monocráticas? Não haveria muito mais legitimidade, não sei se a palavra é legitimidade, mas não haveria muito mais tranquilidade nas decisões se o plenário fosse
mais acionado? Eu vou dar uma colher de chá para o governador. O Mitre não vai gostar, mas senão vão me matar aqui no ponto. Eu vou guardar a pergunta dele para o próximo bloco. A gente tem que ir para o intervalo pelo horário. Eu te agradeço. Um tempinho para pensar. A gente volta com o governador Flávio Dino já. Não, Mitre, não dá. Segunda, 10h45 da noite. Isso é assustador. Aqui o perigo mora na terra Tira! e na água. Eu odeio esse lugar. Largados e pelados, a tribo. Às 11h30 da noite, bem abaixo dos nossos pés, os animais constroem casas, encontram alimentos e abrigos. Descubra um mundo cheio de vida embaixo da terra, no planeta selvagem. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural, que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque acreditamos que com inovação e tecnologia podemos facilitar o acesso a viagens para que mais pessoas realizem seus sonhos. Com uma plataforma tecnológica inovadora, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, transformando em passagens mais acessíveis para você. Por isso, na 123 Milhas, você não precisa ter pontos para comprar a preços incríveis. Outra inovação é que você compra com Pix, boleto em até 5 vezes ou cartão de crédito em até 12 vezes. Não é demais? Você compra sua passagem com um super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outra pessoa a não perder os pontos dela. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Clicou, economizou, viajou. Agora você também pode ajudar o Bazar Social da Gerando Falcões. Aponte a câmera do seu celular aqui para doar objetos que ainda têm valor e aqui para comprar no Bazar online. Este eu doei ali. Bazar Gerando Falcões. Dicas da Band Mundo Pet. Antes de levar um novo amigo para casa, verifique se ele não será um motivo de discórdia e brigas, evitando assim o sofrimento. Um bichinho bem alimentado é um amigo feliz, né não? Dê alimentos apropriados a cada espécie e idade. Os adultos comem 2 vezes por dia e os filhotes de 4 a 6 vezes. Mantenha sempre água fresca e lave as vasilhas deles todos os dias. Lembre de dar muito carinho ao seu novo amigo. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Dessa semana, recebemos o presidente da IP, Valdir Beira Júnior. Além de ser um produto de limpeza, ele teve um papel importante na saúde das pessoas. Daqui a pouco, não perca Show Business. Governador, como eu tenho certeza que ninguém trocou de canal ao longo do intervalo, então o senhor pode já emendar a resposta à pergunta do Mitre, por favor, sobre as decisões frequentemente monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Eu acho a crítica justa. Eu considero que, de fato, o colegiado deveria se reunir mais, debater mais. Eu só não consigo identificar assim, culpas individuais. Eu acho que é mais algo sistêmico.
Porque o que aconteceu ao longo do tempo? Muitos processos no Supremo. Eu atuei lá, eu fui juiz auxiliar da presidência do Supremo quando o Nelson Jobim era o presidente do Supremo. Eu atuei lá auxiliando a presidência do Supremo e cuidava de uma série de assuntos institucionais, entre os quais este, tentando organizar uma pauta para o colegiado, isso há 15 anos atrás. Então, eu creio que não é culpa de A ou B, mas sim algo que deve sim ser corrigido, porque é o mesmo raciocínio que fiz há pouco em relação ao Arthur Lira. Assim como ele não pode sozinho substituir o plenário da Câmara, eu creio também que o ideal seria a colegialidade prevalecer sobre decisões monocráticas que devem ser mais excepcionais. Temos que considerar, Mitre, também, neste caso, a existência da pandemia, que também acabou comprometendo o próprio funcionamento do colegiado. Acho que não há reunião presencial praticamente 1 ano e meio. Mas não precisa presencial, né? O colegiado pode se reunir online. Pode, mas não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que sim, esse é um ponto a ser debatido, corrigido. E poderia até evitar alvos personalizados. O resultado não seria muito diferente, conhecendo os atuais ministros que lá estão. Felizmente não seria. A ordem dos fatores, né? Também saiu do Supremo uma decisão importante que pautou as políticas de combate à pandemia e que foi a decisão mais citada pelo presidente Jair Bolsonaro em mais de um ano. Eu fiz um levantamento. O que ele mais afirmou foi que o Supremo Tribunal Federal tirou poderes da mão dele, que ele foi impedido de agir na pandemia e que a bola estava com governadores e prefeitos na gestão de todo o problema. Depois, mesmo com o Supremo corrigindo essa interpretação, porque a responsabilidade é concorrente, o presidente começou a dizer que os governadores eram culpados pelo resultado do desemprego. O Supremo Tribunal Federal se colocou bem. O que o senhor acha que paira ali ao redor dessa decisão do Supremo e como seria a gestão da pandemia se Jair Bolsonaro tivesse todo o controle? O presidente tem uma frase bastante curiosa que ele tem repetido, de que ele fica nas 4 linhas da Constituição. E por isso ele não deve ter chegado no artigo 23, porque tem mais de 4 linhas até chegar lá no artigo 23, que trata das competências comuns, inciso 2º, artigo 24, as competências concorrentes. E se ele chegasse lá, ele ia ver que o Supremo apenas disse aquilo que está escrito na Constituição. Aliás, o próprio Supremo já registrou isso várias vezes. O resultado teria sido um completo desastre, porque as atitudes que houve nesse período, de modo atípico, no Concerto das Nações, tiveram primordialmente os governadores à frente. Então, a estas alturas, nós não estaríamos lamentando 600 mil óbitos, que já é um absurdo histórico, inimaginável, que constará nos livros de história daqui a 100, 200, 300 anos. Este nosso tempo estará no livro de história daqui a 200, 300 anos. E estará esta versão, segundo a qual no Brasil houve uma série de desastres e que foram atenuados exatamente porque o Supremo protegeu a federação. E com isso os governadores puderam agir. O que o Supremo disse é que o presidente da República não mandava nos estados e nos municípios. E isto acaba ofendendo esse propósito, esse delírio ditatorial que, infelizmente, o chefe do Poder Executivo Federal tem. É apenas isso, artigo 23, artigo 24 da Constituição. O Supremo agiu de modo absolutamente correto e mitre, pelo colegiado. O que prova que o problema não é exatamente a decisão ser monocrática. O colegiado, o pleno do Supremo, decidiu isso que a Lana indagou várias vezes e ainda assim o presidente continuou atacando o pleno do Supremo. E disse que não fecharia nada, né? O senhor imagina se a decisão tivesse sido monocrática. É isso que eu quero dizer. O governador, concordo com você. Deixa eu só voltar. Não, então vai. Não, é que você na mesma linha, eu vou mudar de assunto. Não, é que ele falou aí da Constituição. Eu só quero dizer o seguinte, o artigo 142 da Constituição, que o senhor citou, teve aí uma interpretação meio esquisita, um jurista até respeitado e tal, e os outros seguiram aí, os bolsonaristas, mas aquilo não faz o menor sentido, né? Poder moderador das Forças Armadas, aí, essa leitura não existe. Mas a minha pergunta rápida é o seguinte, houve toda essa reação ao 7 de setembro, né? Todas essas forças, principalmente o Supremo, o belo discurso do Fux, do presidente Fux, e houve também uma movimentação geral das classes produtoras, manifestos, etc. Porque todo mundo se sentiu ofendido na sua segurança constitucional.
houve este recuo, essa carta. A partir de agora, o senhor acha que essa mobilização permanece, ela se intensifica ou ela aceita o alívio da carta e se desintegra? Eu acho que a mobilização deve se manter, porque acho que os riscos permanecem. Nós temos um país hoje gravemente atingido por uma crise multidimensional, que não é só sanitária, socioeconômica também, e por isso creio que a vigilância democrática deve se preservar. Como também espero, e não considero ser incompatível, que haja esse chamado alívio, porque nós precisamos de um país minimamente racional. Então, eu espero que esta carta e esta atitude, como no poema, seja infinito enquanto dure, né? Eu não acho que vai durar para sempre, mas que enquanto estiver por aí, que haja essas condições mínimas, porque a vida do povo está dramaticamente negativa, ruim, triste, desde o gás de cozinha, fome, negação de direitos, falta de política pública. Acho que o mundo dos políticos tem que olhar para isto. Então, eu torço pelo alívio, eu torço para que... Não acredito que ele dure muito, mas enquanto ele durar, eu acho ele importante. Governador... Sob vigilância, até para que ele dure. Duas perguntas. Primeiro, o senhor disse que torce para uma terceira via. Então, primeira pergunta, o senhor não está com Lula? Não estará com Lula no primeiro turno? Segunda pergunta, o senhor disse que Bolsonaro não tem ideias, que Bolsonaro vive de uma negação. Mas ele é uma negação salientada pelo Mitre no primeiro bloco, ele é uma negação a algo que pegou muito forte na sociedade, uma negação na cabeça de muitos ao Lula, ao PT, à gestão do PT, né? A esse sistema que comandou o país durante anos, né? Em 2 mandatos de Lula, mais um de Dilma, mais um pouco de tempo até o impeachment de Dilma. O senhor observa como Lula, o PT, o senhor tem críticas, o senhor reconhece, por exemplo, nos processos de acusação de corrupção ou em erros da gestão do PT? Queria lhe ouvir também um pouco sobre isso, além da primeira pergunta sobre com quem o senhor estará. Eu acho que essa negação é compreensível, que aconteceu em 2018, mas a estas alturas não tem a mesma dimensão que teve no passado. Eu acho que largos setores que se colocaram criticamente à experiência lulista, chamemos assim, hoje já mudaram de opinião, é o que as pesquisas mostram. Acho que o Lula é amplo favorito. No PSB, que é o meu partido, nós temos um debate em que a nossa direção nacional já se pronunciou no sentido de que nós estaremos com aquele candidato que tiver melhores condições de derrotar o Bolsonaro. Portanto, se essa é a posição do meu partido, essa é a minha posição. É evidentemente que eu tenho uma simpatia, um diálogo muito forte, muito firme com o ex-presidente Lula, isso é público e notório,